Você já parou para pensar em todos os processos envolvidos na elaboração do vinho branco que você tanto gosta de beber? Então vem comigo que hoje eu te apresento todas as etapas desse processo. Olá e bem-vindos a mais um vídeo falando sobre vinhos, uvas e curiosidades desse mundo aqui na Espanha. Ed Araújo aqui contigo novamente e hoje nós vamos matar a curiosidade de como é feito o nosso querido vinho branco. Você também está ansioso? Então vem comigo e já compartilha, deixa sua curtida e vamos espalhar esse vídeo porque eu tenho certeza que tem muita gente por aí com essa mesma curiosidade. Então, bora lá? Bom, o vinho branco é uma bebida consagrada e existem pessoas que preferem ele a um vinho tinto. Principalmente quando falamos de verão, de regiões de praia, de climas quentes, pois refrescância e leveza são suas principais características. Mas quais são as etapas e como é elaborado este vinho? Bom, nós vamos tirar todas essas dúvidas, mas vamos focar principalmente na elaboração clássica do vinho branco jovem. E relaxa que você vai perceber a diferença no final deste vídeo. Controle de amadurecimento. O processo de elaboração do vinho começa aqui. Próximo do período de colheita, o enólogo ele começa a realizar análises no vinhedo para obter informações do nível de açúcar e de acidez dos frutos. E é baseado nessas informações que ele pode projetar algumas correções e características do vinho que será produzido nesta safra. Colheita. Bom, assim que o enólogo finaliza todas as análises pertinentes, é iniciada a colheita. Bom, com o aval do enólogo, a colheita é realizada e ela pode ser feita tanto de forma manual quanto mecanizada. Geralmente ela é realizada nas primeiras horas da manhã e em alguns casos pode ser feita até no meio da madrugada, para evitar que as uvas fiquem expostas a temperaturas elevadas. Bom, feito isso, deve haver um cuidado no transporte das uvas do vinhedo até a vinícola, para que não haja um rompimento das uvas que estão embaixo com os pesos das demais, pois isso pode gerar um mosto e iniciar uma fermentação, o que pode acarretar em sabores e odores estranhos no vinho. Recebimento. E a terceira etapa nessa nossa linha do tempo é a recepção das uvas na vinícola. Ao chegar na vinícola, dependendo do volume e da temperatura dessas uvas, elas são armazenadas numa câmara fria, para evitar que se inicie um processo de oxidação e até mesmo um processo de fermentação dessas uvas. Bom, daí em diante, as caixas com as uvas são colocadas sobre uma esteira que são encaminhadas ou para uma mesa de pré-seleção ou então para a nossa próxima etapa. Desengace. Bom, e a quarta etapa é o desengace, e na sequência do processo de elaboração do vinho branco, é aqui onde ocorre a separação das bagas de uva do engaço, que é a parte lenhosa do cacho. A esteira da etapa anterior, ela carrega essas uvas até uma espécie de funil retangular que possui uma rosca. E essa máquina tem o trabalho de realizar a separação das bagas e também de romper as cascas para facilitar o processo de execução da etapa seguinte. Prensado. Bom, e por fim chegamos ao momento em que essas uvas, ainda com casca, são bombeadas para uma prensa hidráulica, onde serão prensadas e obtém-se apenas o líquido extremamente adocicado, também conhecido como mosto. E deve haver uma atenção na pressão adequada para se colocar sobre essas uvas para que as sementes não sejam moídas e acabe adicionando um gosto amargo ao mosto. O mosto de primeira prensada, ele é o que possui a melhor qualidade e por isso ele é separado para produzir os melhores vinhos. Essa etapa realiza o mesmo trabalho que se fazia quando se pisoteava os lagares lá atrás. Claro que ainda hoje há lugares que mantêm essa tradição, enquanto outros utilizam mais como uma forma de festejar a colheita ou mesmo de entreter os enoturistas. Decantação. E é nesta etapa onde o mosto ele é bombeado
para tanques de aço inoxidável, aonde ficará por cerca de 1 ou 2 dias, a uma temperatura de aproximadamente 10 graus centígrados, para que a fermentação alcoólica não se inicie. Bom, e durante essa passagem do mosto, onde ele fica em repouso, as partículas em suspensão elas vão para o fundo do tanque, deixando o líquido mais limpo. Bom, e é nessa etapa também que é adicionado o sulfito, que serve como um conservante do vinho e também para selecionar as leveduras que serão utilizadas no processo de fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica. Bom, o mosto, agora limpo das grandes partículas, é transferido para um segundo tanque de aço inoxidável, aonde as leveduras começarão a transformar todo o açúcar em álcool. Nas uvas e na maioria dos ambientes existem as leveduras selvagens que podem fermentar o mosto naturalmente, mas é comum adicionarmos leveduras para ter um controle maior do processo, assim como nós fazemos com a massa de pão quando adicionamos fermento. Atualmente os tanques possuem sistema de controle de temperatura, o que auxilia na obtenção de aromas secundários sem perder os aromas primários. E para que isso aconteça, é necessário que a temperatura seja mantida em aproximadamente 18 e 20 graus centígrados. Clarificação. Bom, finalizando o processo de fermentação, o vinho fica parado ou em uma velocidade muito baixa dentro do tanque. E isso faz com que as partículas maiores e mais pesadas logo desçam para o fundo, enquanto as menores e mais leves precisam de ajuda para se aglutinar e então descer para o fundo do tanque. E é aí que entram os clarificantes, que são utilizados como uma espécie de cola, que unem essas partículas pequenas que ficam soltas no vinho e que são as responsáveis por deixar os vinhos turvos. Com essa união dessas partículas, elas ganham peso e então podem decantar para o fundo do tanque. Bom, esses clarificantes eles podem ter origem animal, mineral, marinha e também química. Estabilização. E chegando às últimas etapas do processo de elaboração do vinho, nós temos a estabilização. E com o vinho clarificado, ele é transferido para um novo tanque de aço inoxidável, onde é submetido a uma temperatura próxima do seu congelamento. Com isso, um sal formado no processo de elaboração naturalmente, ele provoca a geração de cristais que são precipitados para o fundo do tanque. Sem esse processo de estabilização na vinícola, esses cristais acabariam surgindo já nos vinhos engarrafados, no momento em que esses fossem resfriados para o consumo. Filtração. E para finalizar o processo, o vinho ainda passa por uma filtração para retirar eventuais micropartículas que possam ter permanecido. Envase. Bom, como nós estamos falando de vinhos brancos jovens, após a filtração, o vinho ele é engarrafado e está pronto para o consumo. E esse engarrafamento ele é realizado por uma máquina específica para evitar a entrada de ar no momento do envase, evitando assim um processo de oxidação por parte do vinho. Bom, e agora partimos para algumas curiosidades, como por exemplo, você sabia que o vinho branco pode ser feito com uvas tintas? Sim, você não ouviu errado. A maioria das uvas tintas possuem a polpa branca, por isso basta não deixar as cascas em contato com o mosto. Um bom exemplo disso é a uva tinta Pinot Noir, que é uma das principais uvas na produção do champanhe. E eu falei que a maioria das uvas tintas possuem polpa branca e não falei todas, exatamente porque existem algumas que também possuem a polpa tinta. E a principal delas é a Garnacha tintureira, muito conhecida também como Alicante Bouschet. E as demais uvas tintureiras possuem alguma conexão genética com a Alicante Bouschet. E chegou ao fim mais um vídeo e, como sempre,
Se você gostou desse vídeo, já compartilha com o maior número de pessoas que você conhecer, deixa sua curtida, ativa o sininho para o próximo vídeo que virá e ajude o nosso canal se inscrevendo. Deixa nos comentários também se você sabia como era feito o vinho branco, certo? Obrigado a todos vocês e salud!